Eu já quero entrar na mensagem com você, está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 24. E glórias a Deus, tá bom? E ontem tivemos uma ação social, foi bonita, hein? Quem teve lá? Alguém teve lá com a gente ontem? Foi lindo, né? O que nós vivemos. E Deus mandou lá muita gente, né? Muitas pessoas foram alcançadas ali. E o bacana é que muita gente que esteve no evento não ia nem na igreja era. A gente fez um local aberto, e pudemos aí alcançar vidas que nem na igreja iam. E tiveram pessoas que aceitaram Jesus, pessoas contando testemunho, foi bonito, amém? Que Deus abençoe cada vez mais, que a gente possa conseguir aí fazer a obra e alcançar cada vez mais vidas. Vamos entrar na mensagem, amados? Então olha só, Mateus capítulo 10, versículo 24. A Bíblia vai falar do discípulo. Diz assim: não é o discípulo. O que significa a palavra discípulo? Aprendiz. Discípulo quer dizer aprendiz, quer dizer, está aprendendo, é aquele que aprende. Então, quando nós estamos aprendendo com o Senhor, e como que nós aprendemos? Quando você vem ao culto, quando você ouve a palavra, mas não só quando você ouve a palavra, quando você pratica. Tem coisas que nós vamos aprender como? Na prática, não é verdade? Tem coisas que você pode ler, reler e tal, mas aquilo só vai entrar no seu coração, na sua mente, aquilo só vai se tornar um aprendizado quando você põe por obras. Por isso que é importante, né? Ouvir e praticar. Então Jesus está dizendo aqui, que não é o discípulo mais do que o quê? Do que o mestre, né? Ou seja, aquele que ensina. Quem é o mestre? É Jesus. E nós somos o quê, pastor Helder? Discípulos do Senhor, amém? Então nós temos que entender que, por mais que Jesus seja o nosso mestre, nós não somos maiores do que Ele, Então Jesus, Ele veio para ensinar e para viver, né? Para viver na prática os ensinamentos. Então Ele diz aqui, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo, olha só, nem o servo é mais do que o quê? O seu Senhor. Quer dizer, o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Aí ele continua, né? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Em outras palavras, o discípulo aplicar aquilo que o Senhor ensina, ser como, não é verdade? Então procurar seguir o exemplo de Jesus, procurar viver como Jesus viveu nessa terra. Então o cristianismo, ele é isso, não é verdade? Você vai tomar uma decisão, você vai dar uma resposta, um sim ou não, ou você vai fazer qualquer coisa nessa terra. O que o discípulo faria? Meu Deus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Não é? Então ele tem como que eu posso dizer, essa submissão. Meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui vivendo o que eu estou vivendo, o que o Senhor faria? Como o Senhor lidaria com essa situação? E aí ela busca, né? Ela ora, ela clama, e aí Deus traz a resposta. Em outras palavras, o discípulo, ele se torna como o seu Senhor. Meu Deus, eu quero agir como o Senhor agiria. Meu Deus, eu quero andar como o Senhor andou, amar como o Senhor amou, não é? É o que está dizendo aqui, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu Senhor. Aí Jesus, ele aprofunda mais aqui, não é verdade? Porque, olha só, amar como Jesus amou, glória a Deus. Orar como Jesus orou, não é? Você curar os enfermos, expulsar os demônios, nós temos essa capacidade. Ele deu essa capacidade para mim e para você. Olha só o Pedro, estavam querendo saber com qual autoridade o Pedro levantou aquele paralítico, que todo mundo conhecia. Era um paralítico que era levado à porta do templo, e de repente o Pedro olha para aquele cidadão, olha a autoridade, irmãos, olha que tremendo isso. O Pedro, como discípulo, ele olha para aquele cidadão e fala assim: eu não tenho ouro e não tenho o quê?
prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que o Pedro tinha? Autoridade. O que o Pedro tinha? Tinha a fé no nome de Jesus. Então, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Aí o Pedro vai lá, pega o cidadão pela mão, e o cidadão se levanta. Olha só que tremendo, às vezes não é só uma oração que vai levantar a pessoa, às vezes você tem que pegar a pessoa pela mão e levantar, né? Tem momento, irmãos, que você vai ter que forçar a situação, podemos dizer assim. Ah não, porque Deus não age pela força. Tem momentos que sim, né? Pedro segurou o cidadão pela mão e colocou ele se levantou. Às vezes tem, né? É igual o caso do anjo, que foi salvar lá o Ló. O Ló estava se demorando, a esposa demorando, as filhas do Ló se demorando, aí o anjo vai lá e pega o Ló pela mão e arranca ele de casa e tira para fora. Jesus, ele fala na parábola da grande ceia, né, que convidaram as pessoas e tal, né, um diz eu casei, outro diz eu comprei um terreno, não posso e tal, e aí o que acontece? Ele fala assim, vai lá pelos becos, né, chama os coxos, paralíticos, aleijados e tal, e aí eles vão lá e chamam. Aí o cidadão fala, Senhor, fizemos como o Senhor mandou, mas ainda há espaço. Aí ele manda, né, vai pelos becos, pelas ruas, traz todo mundo ali, os pobres, isso, aquilo outro, e aí diz o texto sagrado assim, forçai-os a entrar. Em outras palavras, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, diga glórias a Deus. Então tem coisas, irmãos, que às vezes, né, como Pedro, ele segurou o cidadão pela mão e levantou o homem, e o homem se levantou, diga graças a Deus, né, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí foram buscar do Pedro, com que autoridade você faz isso? Eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. Então esse é o lado positivo da fé, diga glórias a Deus, que você vai orar pelas pessoas, as pessoas vão ficar curadas, que você vai clamar, que você vai dar uma palavra, não é? Um gesto, uma ação, seja lá o que for, que você faz, e Deus vai lá e honra a sua fé, e abençoa, e o sinal acontece. Ontem nós, na ação social, algo que marcou muito, uma senhora chegou para a gente, chegou para mim, ela falou assim, pastor Helder, que nós íamos distribuir algumas cestas, e distribuímos, foi uma bênção. E uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor Helder, puxa vida, eu não tenho o gás na minha casa, ela falando, né? Aí ela falou assim, pastor, o senhor não consegue arrumar pelo menos um carvãozinho? Olha que situação, um carvãozinho para mim poder esquentar minha comida, para mim poder fazer minha comida. Eu falei assim, irmã, faz o seguinte, fica aqui, no final a senhora volta que a gente vai dar um jeito, e tal. Né? E ela foi, né? Foi para casa, depois ela voltou para o culto, a gente ficou o dia todo lá, voltou para o culto, aí de repente ela veio me procurar, ela veio chorando, ela falou assim, pastor Helder, eu quero agradecer o senhor, quero agradecer. Ela procurei a minha esposa, falou, pastor, quero agradecer o senhor. Eu falei, mas o que aconteceu, minha mãe? Ela em lágrimas, ela falou assim, pastor, eu estava indo para a minha casa, saí daqui, fui para a minha casa, e no caminho da minha casa um cidadão me parou e falou assim, senhora, você não tem o gás? Então faz o seguinte, estou mandando gás lá para a sua casa. Quer dizer, Deus não quer dar só o carvãozinho, não. A bênção é completa, diga glórias a Deus. E ela voltou chorando, ela voltou lá para agradecer. Meu irmão, né, esse é o evangelho, quer dizer, quando a gente se disponibiliza a ir, a fazer, em o nome de Jesus, ele vai abrindo portas, ele vai abrindo caminhos, né? Os sinais vão seguindo aqueles que creem. Mas só que nós temos que entender uma coisa, amados, o evangelho de Jesus Cristo não é só de sinais, não é só de milagre, não é só de maravilhas. Ô pastor, como assim? Né? Olha só, virão também as perseguições. Jesus está falando aqui, ó, o versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao seu servo ser como o quê? O seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais o quê? Os seus domésticos. Então tem muitas pessoas que elas começam a caminhar pela fé,
elas começam a dar passos de fé, elas começam a crescer na fé, ver Deus usando elas, né, através da oração, é um sinal, é algo aqui e tal, só que de repente começam a vir as perseguições, por causa do Evangelho, começam a vir as afrontas, por causa da palavra, por causa do Evangelho. E aí o que acontece? Em vez de ela se fortalecer ainda mais, ela vai cedendo às pressões. Ela vai cedendo às pressões impostas, talvez pela sociedade, talvez pela mídia, não é verdade? Porque para uma boa parte da mídia, né, desses, como que eu posso dizer, grupos ideológicos, a igreja, ela é o quê? Preconceituosa, a igreja é homofóbica, é o que eles falam, né? A igreja dissemina o ódio, olha só que absurdo, não é verdade? Dissemina o ódio, isso, aquilo outro, né? Então começam a vir o que? As perseguições, não é? Repare que Jesus era filho de quem? De Deus, né? É o próprio Deus, faz parte da Santíssima Trindade, diga glórias a Deus. Mas olha só o absurdo, compararam Jesus e o Espírito Santo a quem? A Beelzebu. Irmãos, então é isso que o mundo faz. O mundo, ele distorce as coisas. O espírito desse mundo, ele distorce as coisas. Jesus era o santo, trataram ele como bandido, sim ou não? Barrabás, que era o bandido, inocentaram ele. Por quê? Porque o mundo distorce as coisas. Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui? Que nós devemos aprender a lidar com essas situações. E às vezes você vai se deparar com situações como essa. Puxa, pastor Helder, eu agi na melhor das intenções, mas a pessoa foi lá e inventou uma mentira, inventou seja lá o que for, e aquilo que eu estava fazendo para o bem, para poder ajudar, para poder, né, propagar o Evangelho, se voltou contra mim. Jesus estava nesse mundo anunciando a salvação, o amor, a cura, a libertação, mas chamaram ele do quê? Beelzebu. Então às vezes vai acontecer, às vezes você vai estar ali, agindo sobre a palavra, na prática da palavra, né? Operando ali a palavra de Deus, orando, curando, fazendo bem, e pode ser que alguém enxergue de uma maneira diferente, não é verdade? Então Jesus, ele já deixa, meus amados, os seus discípulos orientados quanto a isso. Quem está entendendo? Ele já nos deixa orientado. Então ele fala aqui, ó, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais o que? Os seus domésticos. E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que elas têm receio, elas têm medo de pregar o Evangelho, porque ela vai sofrer críticas. Eu já passei por isso, principalmente no início do meu ministério, quando nós começamos a pastorear, né? Um pouquinho antes, não, logo que eu casei com a Bruna ali, o início, então a gente era muito novo, então a gente ficava preocupado, né? Muitas vezes a gente subia no altar assim, ó, pisando em ovos, né? Pensando assim, ai meu Deus, né? Se eu falar alguma coisa e começar a me criticar, que às vezes vem esse receio, não é verdade? Ah meu Deus, e tal. E aí o que acontecia? A gente trabalhava, a gente orava, a gente, né, buscava, evangelizava, e o trabalho não ia. A gente via que a igreja, parecia que tinha um jugo naquela igreja, que tudo que fazia não ia. Tudo que fazia, às vezes não estava bom, né? Ah não, ô pastor, às vezes o pessoal chegava para mim no final do curso e falava assim, pastor, o senhor tem que pregar assim, assim, assim. O senhor tem que falar mais sobre isso. Né? Tem lá o pessoal que quer ensinar o padre a rezar a missa, e tem outro que quer ensinar o pastor a pregar o culto.
mas acontecia. Uma vez uma senhora chegou para minha esposa e falou assim: porque esposa de pastor não pode usar calça. Chegou e falou para a Bruna. E a gente era novo, então iam chegando essas informações, né? E aí quando eu ia subir no altar, eu subia ali. Olá pessoal, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, quer dizer, pisando em ovos. Por quê? Às vezes com medo de ser criticado, né? Enfim, de interpretar. E aí um dia Deus me deu uma palavra e o trabalho não ia, irmãos, o trabalho não ia. Até que um dia Deus me deu uma palavra, e aquela palavra mudou, né? Mudou a nossa postura, né? Não que a gente devesse alguma coisa, mas, né? Meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa, alguém vai ficar ferido, chateado e tal? Não, Deus deu uma palavra. Ele falou ao meu coração sobre a Raabe, meretriz. Está lá no livro de Josué. Diz a Bíblia que Raabe, ela havia... A Bíblia diz que a Raabe, ela morava, olha só, em cima dos muros de Jericó. E aí Deus falou fortemente ao meu coração: essa igreja está edificada em cima do muro. O que é uma igreja em cima do muro, irmãos? É uma igreja que não toma partido. É aquela pessoa que não toma partido, que ela fica ali, né? Não chove, não molha, né? Não toma partido, ela fica ali só como espectadora. Então Deus falou muito forte ao meu coração, para sair de cima do muro, e aí a gente começou a pregar. Meu irmão, quando veio aquela direção, eu nunca vi uma onda tão forte de libertação que nós passamos ali naquela igreja, como aconteceu ali. Foi praticamente um ano ali, um ano inteiro, ali orando, buscando e tal, e a gente, nas reuniões, às vezes manifestava cada entidade que eu falava: meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. E o povo começou a se libertar, diga glórias a Deus. E aí Deus começou a trazer o povo para a igreja, quer dizer, aquele jugo foi quebrado, e aí o trabalho foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu lembro que nós fazíamos reuniões, a gente fazia reunião, às vezes ficava a gente por lá de fora, né? Deus foi abençoando, abençoando, o trabalho foi crescendo, crescendo, ficamos 7 anos lá, e Deus abençoou, diga glórias a Deus, amém? Mas às vezes o medo, é aqui que eu quero chegar, às vezes o medo de você ser chamado de Beelzebul, diz daquilo outro, faz a pessoa o quê? Ficar em cima do muro. Não vou pregar não, porque, né? Eu não sei falar direito. Mas quem sou eu? Não, porque vai que comece a me criticar. Aí ela, né? Em vez de ela colocar lá um versículo na internet, alguma coisa, ela fica com receio. Não vou colocar isso aqui não. Não, meu irmão, nós temos que mostrar a nossa fé. Quem está entendendo isso? Então, se eles chamaram Jesus de Beelzebul, Jesus estava dizendo: pode ser que aconteça com vocês. Porque o servo não é maior do que quem? Do que o seu Senhor. Diga glórias a Deus, amém? E diz ali, se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Continuando lá o 26. Portanto não os temais. Olha o que Jesus está falando, pode ser que aconteça. Se chamaram o pai de família de Beelzebul, muito mais os seus domésticos. Portanto, não os temais. Meu irmão, nós não temos que temer. Não temos que temer. Porque se você é uma pessoa do bem, que pratica a verdade, que crê na palavra, e por pregar a palavra você está sendo perseguido, não temas. Pelo contrário, Jesus diz: exultai-vos e vos alegrai. Deixa marcado aí, volta um pouquinho aqui ao Mateus capítulo 5. Versículo 11. Vamos pegar o versículo 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim, olha só: bem-aventurados sois, o 10, né? Bem-aventurado os que sofrem perseguição, por quê?
por causa da justiça. Meu irmão, você tem sido uma pessoa justa, honesta, verdadeira, que gosta das coisas certas, corretas, e por causa disso você está sendo perseguido. Parabéns para você. Você é um bem-aventurado, diga glórias a Deus. Já viu aquele ditado? Ninguém bate em cachorro morto. Não tem que bater nem em cachorro vivo, né? Quem dirá no morto. É ou não é? Então, se por causa da justiça você está sendo perseguido, bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado é você, minha irmã. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Deles é o quê? O reino dos céus. Amém? Deles é o reino dos céus. O que mais que a Bíblia diz aqui, ó? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Às vezes vem a injúria, né? Injúria racial. A injúria é um crime. A pessoa, ela despreza. Ah, você é um crente. Ah, você é um filho do não sei do que, do diabo. Você é Beelzebul. Você, não é verdade? Às vezes nós pastores, quantas vezes as pessoas nos chamam de ladrão? Você vê na rede social, na internet. Uma vez o cidadão chegou assim: você não passa de um lobinho guará vestido de terno. Se a gente for querer processar todo mundo por injúria, misericórdia. Eu prefiro gastar tempo pregando a palavra, anunciando o evangelho, que processando. Jesus não mandou processar, diga glórias a Deus. Jesus mandou fazer o quê? Pregar a palavra. Mas às vezes somos injuriados, não é verdade? Você é um falso profeta, você é um cão, isso, aquilo, pelo amor de Deus. Cada adjetivo que as pessoas falam, né? Mas eu vou perder tempo com isso? Não. Eu vou pregar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem. E às vezes acontece, não só na vida de um pregador, mas, né, a pessoa que está se convertendo dentro de casa. Mas acontece dentro de casa, não é? Ah, você está indo para a igreja? Não, porque você nasceu nessa religião, você tem que ficar nessa religião até você morrer e tal. E aí as pessoas, a família começa a se voltar. Ah, virou crente. Ah, porque isso, aquilo. Isso é injúria. Mas como que nós vamos resolver as injúrias alheias, né, que sofremos? Com processos? Não, meu Deus, eu vou pregar a palavra, diga glórias a Deus, né? Bem-aventurado quando vos injuriarem e perseguirem, e olha só, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, às vezes até entra, não é só a injúria, não, entra também a calúnia, atribuir o crime, né? Crime, por exemplo, né? Esses dias estava passando nos jornais, olha só, né? Missionário R.R. Soares que vende água na televisão, né? Está entubado. Olha que mentira. Não foi entubado. 2 mentiras. E nem vende água na televisão. Isso aí atribui um crime, não é verdade? Né? Quantas vezes nos chamam de charlatão? Charlatanismo é crime, isso é calúnia. Então, às vezes não é só, né? Não seremos só injuriados, mas às vezes vem o quê? A calúnia. Mas e quando isso acontece, pastor Helder? O que nós temos que fazer? Jesus dá a direção aqui, ó. Mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. O que eu tenho que fazer? Sentar e chorar? Sim ou não? Né? Senta e chora? Não. Olha lá, vamos ler em voz alta. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E glórias a Deus. Quer dizer, quando isso acontece, Jesus, né, ele nos orienta: exultai-vos e alegrai. Se alegre. Ninguém vai perseguir, ninguém vai criticar algo, né, que vai dar errado. O diabo não vai se levantar contra aquilo que vai dar errado. Se o diabo está se levantando e usando às vezes pessoas para tentar frear você, oh meu Deus, eu vou me alegrar, porque o Senhor está comigo.
porque se o Senhor não estivesse comigo, o diabo não estaria nem aí. O diabo vai se incomodar com algo que vai dar certo? Sim ou não? Não vai. Algo que vai dar errado, melhor dizendo, não vai. Se ele sabe que vai dar errado, para que ele vai perder o tempo dele? Mas quando ele vê que ali tem a bênção, é igual o caso de Moisés. Quando Moisés nasceu, o que o diabo colocou no coração lá do faraó, do rei? Para matar todas as crianças, todos os meninos. Não é verdade? Quando Jesus nasceu, né, o rei também fez a mesma coisa, mandou matar todos os meninos, para ver se Jesus morria ali logo, porque sabia que Jesus ia ser usado. Quem está entendendo isso, queridos? Né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora volta lá em Mateus mesmo, capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 26. Jesus dá a recomendação aqui, ó, portanto não os temais, quer dizer, não tenha medo, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem em oculto que não haja saber. O que digo em trevas, dizei aonde? Em luz. E o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Meu irmão, aquilo que às vezes Deus fala ali em trevas, no oculto, né? O que digo em trevas, quer dizer, no oculto ali, quando ninguém está fazendo, quer dizer, traga para a luz, traga à tona. E aí ele fala aqui, ó, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre o quê? Os telhados. A palavra de Deus é para ser pregada, diga glórias a Deus. Aquilo que Deus fala ao seu coração é para você colocar em prática e para você ensinar as pessoas. Aquilo tem que ser propagado, pregai pelos telhados. O que mais que ele diz? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em outras palavras, estou sofrendo ameaça, estão me perseguindo por causa do Evangelho, eu não vou temer a perseguição humana. Agora eu tenho que temer sim, né, o Deus Todo-Poderoso, ter respeito com Ele, não é? Porque Ele é o autor da vida. No dia do julgamento, é Ele que vai decidir. E quando chegar o julgamento, irmãos, já não vai mais ser a misericórdia. A misericórdia é quando? Enquanto estamos vivos. A pessoa pode no último suspiro ali, Jesus me perdoe, se arrepende e tal, e ela está salva, diga glórias a Deus. Amém? É o caso daquele ladrão da cruz. Um foi salvo e o outro não. Mas por que um foi salvo? Porque se arrependeu, verdadeiramente. Quer dizer, a misericórdia operou. Mas depois da morte vem o quê? Aí vem o juízo. Aí vem o juízo. Aqueles que estão salvos ficarão aonde? À direita. E ouvirão: vinde, benditos do meu Pai. E os que forem condenados? À sua esquerda. Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então, se nós devemos temer algo, né? Temer aquele que tem o poder de decidir, que é Deus. Amém? Continuando ali, para a gente terminar. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? Nos dias de hoje, quanto que vale um passarinho? Oi? Depende do passarinho, né? Mas tem uns passarinhos também que é mais baratinho, né? Como que é, dona Rosilda? É proibido, né? Mas tem uns passarinhos aí. Falou do passarinho que vale 5 mil. E um passarinho caro aí, né? O mais caro, qual que é o passarinho mais caro? Curió é caro, Sandra? Oi? Quanto que custa um curió? Que é isso, hein? Então ele está falando aqui, não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso. O pessoal costuma falar assim: nenhuma folha da árvore cai sem a vontade de Deus, mas não é a folha da árvore, não, é o passarinho. Nenhum deles cairá em terra, né? O pessoal fala, né? Às vezes citamos por... Não, porque nenhuma folha cai da árvore se Deus não quiser. Não, nem a folha não. É nenhum passarinho, diz aqui, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de quem?
do vosso Pai. Quer dizer, o passarinho tem o seu valor? Tem o seu valor, não é? Aí diz assim, ó, até mesmo os cabelos do quê? Da vossa cabeça estão o quê? Todos contados. Você sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça? Mas Deus sabe. Você já parou para contar quantos fios de cabelo? Tem gente que é mais fácil, né? O meu caso aqui, eu falo de mim, né? Estou lutando com todas as minhas forças aqui, ó. Jesus, segura aqui. Não é? Mas Jesus sabe, diga glórias a Deus. Estão todos contados. Em outras palavras, Deus sabe tudo sobre nós, irmãos. Ele sabe tudo sobre você, diga glórias a Deus. E olha que lindo, queridos, para a gente terminar aqui, ó. Portanto, o versículo, o 32, né? É o 31, né? Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. O passarinho tem o seu valor, o animalzinho tem o seu valor, mas, meu irmão, o ser humano tem muito mais valor para Deus do que qualquer animal. E tem gente que valoriza mais os animais do que o ser humano, misericórdia, hein? Tem gente que trata melhor o cachorro do que o filho, é ou não é? Tem gente que trata melhor o gato do que, né? Não, porque o meu gato, vem cá, meu gatinho, filho, sai para lá, seu moleque. Misericórdia, né? Nós temos que tratar bem os animaizinhos, sim ou não? Claro que temos, mas o ser humano tem muito mais valor do que qualquer animal. A pessoa passa na rua, ai meu Deus, coitadinho, o gatinho está lá jogado, o cachorro está jogado, tudo bem, mas quando você vê um mendigo, não é? Quando a gente vê uma pessoa, uma criança lá, não, isso aí, vai trabalhar moleque. Quer dizer, às vezes demonstramos mais compaixão para com os animaizinhos, com os bichinhos, com os passarinhos, o gatinho, o cachorrinho, seja lá o que for, o jumentinho. Aqui é jegue ou jumento aqui? Como? Mas aqui não tem tanto jegue não, né? O jumento. Não, eu acho que teve uma cidade aqui do Nordeste, eu acho o Ceará tem bastante, não sei se alguém é do Ceará aqui. O Ceará tem bastante, uma vez eu estive com a minha esposa, lá a gente andava, era um em cada esquina assim, ó. Né? Tudo bem, nós temos que respeitar os animaizinhos, sim ou não? Mas muito mais o ser humano, diga glórias a Deus. Então nós temos que olhar para os animais e para as pessoas com o olhar de Deus, com a ótica de Deus, né? Tem que tratar bem o animal, tudo bem, mas e as pessoas? E as almas que estão se perdendo, que estão perecendo? Não é verdade? Jesus, me ajuda a ajudar essa pessoa. Meu Deus, me dá capacidade, meu Deus, me dá condição para poder ajudar vidas, para poder salvar vidas. Meu Deus, coloca uma palavra. Meu Deus, me ensine a oração certa, a oração que vai curar aquele homem, aquela mulher. Não é verdade? E aí você fala com Deus, e aí você busca, e aí você se envolve, e aí você se consagra para quê? Para salvar vidas, né? Por quê? Porque para Deus o ser humano, ele vale mais do que qualquer animalzinho, amém? Quem entendeu isso? Não temas, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? A espada, porque eu vim pôr em dissensão. Às vezes acontece. Às vezes por causa do evangelho, até a família se divide. Não, você não pode mais para a igreja. Porque você virou para a igreja, está indo para a igreja. Porque fizeram uma lavagem cerebral. Porque você está indo fazer isso. Às vezes acontece. Dissensão, olha só. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra o quê? A sua mãe, a nora contra o quê? A sua sogra. E assim os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. Misericórdia, não deveria, mas às vezes acontece. Por causa da fé, a própria família da pessoa se torna uma inimiga, declarada ainda. Não, você está indo para a igreja? Então tá, vai lá, se vira com teu Deus. Você está indo lá dar dinheiro para pastor? Fizeram uma lavagem lá na sua cabeça? Não sai da igreja, isso, aquilo outro, meu irmão.
E aí? Ah, não, é verdade, eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. E aí o diabo entra e acaba com tudo. Mas a pessoa que está determinada, que é decidida, oh meu Deus, eu estou aqui buscando a tua presença, meu Pai, assim como o Senhor falou comigo, vai falar com meu marido, vai falar com meu filho, a minha família, e o Senhor vai abrir os olhos dele também, mas eu vou seguir firme na minha fé, diga glórias a Deus. Aí diz aqui, ó, quem ama o pai ou a mãe, olha só, hein, mais do que o quê? Do que a mim, não é digno de mim. Meu irmão, olha só, nós temos que verificar, hein? Jesus chega para um jovem e fala assim, vem e me segue. Aquele jovem tinha acabado de perder o pai, e aí o jovem fala assim, Senhor, deixe-me primeiramente sepultar quem? Meu pai. Jesus falou para ele, vem e me segue, deixa os mortos sepultarem quem? Os mortos. O reino de Deus é assim. Em primeiro na nossa vida tem que ser o reino de Deus. Quem está entendendo isso? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno, tem que tomar a cruz. Amém? Não é digno de mim. Quem achar a sua vida, diz o quê? Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Pega isso, irmãos. Até aqui para nós já basta. Eu não posso amar pai, mãe, filho, filha, nada nesse mundo mais do que a Jesus Cristo. Você tem que amar o seu filho? Sim. Tem que amar o seu marido, a sua esposa, o seu cônjuge, com toda certeza. Tem que amar o próximo, sim ou não? Mas muito mais a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Vamos orar?